Alô, internauta, aquele abraço pra você. Mais um Matheus Entrevista. Tô aqui com esse fera aqui, ó. Ex-craque nos gramados e agora craque na latinha, nos comentários do futebol. Grande Marcelo Borges. Que honra, hein, Borginho? Que prazer é todo meu, Matheus. Eu lembro do começo da sua carreira, né? O início do sonho, e hoje eu posso perceber que você está realizando. Isso é o mais importante. Na vida nós temos que lutar e sempre ir atrás dos nossos sonhos, né? E eu fico muito feliz, fico lisonjeado de ver você assim, porque lá quando você estava iniciando lá atrás, a gente pôde ajudar um pouquinho, isso que é o mais importante. Falar de 26 times é complicado falar de cada um. A gente vai tentar falar de um pouquinho de cada um, os mais importantes. Mas, Borginho, como é que surgiu a ideia de você ser jogador de futebol? Veio de seu pai, da sua família? Como é que foi esse surgimento do futebol na sua vida? Cara, na verdade, Matheus, eu joguei futebol muito novinho em Guapó, né? Tinha um campo de terra, onde é o cemitério da cidade hoje. E a gente brincava de futebol todos os dias. Quando a gente não tinha bola normal, fazia uma bola de meia e ficava até uma bola legal na época. Menino se contenta com tudo, fica feliz com tudo, principalmente eu que vim do interior, né? E foi uma adolescência muito gostosa, muito legal. Lá em Guapó, né? Na minha cidade. E eu vim para o Goiás com 14 anos. Não tinha nenhuma pretensão em ser jogador de futebol, nenhuma. Aí com o passar dos anos, você vai vendo que o negócio é bom, que o jogador ganha dinheiro, que ganha visibilidade, que você tinha possibilidade lá no início de conhecer o mundo, né? E isso aconteceu comigo, sem gastar nenhum tostão, né? Sempre brinco com isso, e ainda deu para ganhar alguma coisa. Então assim, foi prazeroso. Eu vim para o Goiás através de um parente do meu pai, que eu tenho muita gratidão por ele, Edivan, que foi um excepcional jogador de futebol amador. E ele jogava com o Matinha, peladas, né? E o Matinha foi meu primeiro treinador no Goiás. Falei, Matinha, eu tenho uma meia esquerda que eu acho que ele te serve aqui. O Matinha falou, eu estou procurando um garoto desse, 14, 15 anos, né? Para que chegue e jogue no infantil. E eu fui, fiz o teste com 1000 garotos, né? E fui e passei, eu acho que naquele dia 4 ou 5, só que conquistaram o sonho ali de passar naquele momento. Então foi muito legal. Depois eu dei continuidade, cheguei com 14 anos, com 17 para 18 já estava no profissional. Então, e depois a maioria das pessoas já sabe o que aconteceu depois do Goiás. Ô Borginho, você, para quem não sabe, né, o Borginho foi meia esquerda, que é raro ainda. Meia já era difícil ter um meia clássico, aquele meia armador. Agora meia esquerda, né, era complicado. Quem te ensinou a bater falta, Borginho? Quem que te ensinou a cobrar cobrança de falta? Na verdade, ninguém ensina ninguém a nada no futebol. Quem te deu um empurrãozinho, então? Você vai aprimorar. E eu observava o Lira, que para mim foi o maior lateral esquerdo da história do Goiás, batendo faltas. Então ele tinha uma média de, a cada 10 ele fazia 7 ou 8. Aí o menino, subindo para o profissional, 17, eu observava aquilo ali, eu falava, esse cara é acima da média. Eu quero pelo menos chegar perto dele. E naquela época era muito mais difícil. Hoje o menino surge na base, destaca num jogo ou outro, no outro dia ele está no profissional. Naquela época era muito mais difícil, porque tinha muito mais qualidade. Eu não gosto muito de falar de passado, aquela coisa toda, mas sempre é bom a gente observar isso. E o Lira deixou eu bater com ele. Só que ele me deu uma ordem, ele me intimou, ele falou, você vai bater comigo amanhã, hoje você vai buscar a bola atrás do gol. E eu fui, acatei a decisão do mestre, né? Que jogava muita bola, naquele momento era o cara do Goiás na lateral esquerda. Eu fui, busquei as bolas, aí eu olhei um colete, ele colocava um colete de um lado do ângulo e o outro também, sim, um do lado esquerdo, outro do lado direito, e sempre batendo. Ali era o objetivo dele, né? E eu fui aprendendo e aos poucos, aí comecei a fazer muitos gols de falta, né, de bola parada, e fui me destacando. Mas o Lira me ensinou muito nesse quesito. E ele me ensinou uma coisa que depois que eu parei de jogar, eu falei já para várias pessoas. Colocava o bico da bola aonde encaixava o pé, porque a bola nunca subia. E graças a Deus eu fiz 3 gols olímpicos na minha carreira e fiz muitos gols de falta através do que o Lira me passou. Isso foi muito legal. Borginho, você falou que começou no Goiás. Como é que foi sua passagem pelo Goiás? Você jogou no Goiás mais ou menos quase 10 anos, né? Da base, sim, profissional, né? Se você contar o tempo que eu fiquei da base até o último jogo no profissional, eu cheguei em 87, saí em 96, né? E ganhei muitos títulos na base, no profissional também alguns, no banco de reservas, essa coisa toda, mas sempre participando. E
nós somos vice-campeões em 94, né, da Série B. Então foram quase 10 anos de muita emoção, de muito aprendizado. Tenho muita gratidão pelo Goiás, pela oportunidade que me deu naquela época, mas poderia ter sido melhor. Mas eu tinha um temperamento muito forte, fui sacaneado por algumas pessoas lá dentro também, mas não tenho mágoa nenhuma. Um continua até hoje lá, que é seu Ailê, né? Eu tenho muita gratidão pelo pai do Edminho, seu Edmo, que hoje mora com Deus. Pelo seu Ailê eu tenho respeito pela história dele e nunca contestei, porque é um cara que merece todo o nosso respeito, Era um puxando, mesmo ele tendo me sacaneado. Um puxando do lado do outro, seu Edmo puxando pro bem e o Ailê pro lado... O seu Ailê pro bem também. Mas ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Eu não sou obrigado a gostar de você. Sim. Eu posso vir aqui participar de um programa com você, mas eu evito esse tipo de coisa. Eu evito conviver com pessoas que eu não gosto. Eu tenho pessoas que eu trabalhei na rádio anterior à que eu trabalho hoje que eu não quero nem ver. Então, assim, isso faz parte do meu jeito de ser. Eu não gosto de conviver com pessoas que eu não gosto. Então, assim, eu gosto do Ailê, não tenho raiva nenhuma dele, torço para que ele possa viver vários e vários anos. Eu só não tenho gratidão por ele. Isso eu não tenho. Tem pelo irmão dele. Borginho, você saiu do Goiás em 94, né? 96. 96, né? 95 o Goiás fez aquele timaço, não sei se você já tinha nascido naquela época, você é bem novinho, Matheus. A chegada do Hélio dos Anjos, aí ele montou com o João Paulo, Edson Pezinho, você já deve ter lido sobre isso. Sim. O Goiás montou um timaço. Aí vieram até a mim e falaram, ó, tem uma proposta muito boa para você no mundo árabe, lá em Dubai. Você quer ir para o Al-Nassr? Eu falei, quero ir. Eu não vou ter oportunidades aqui. Aí fui lá, voltei em 96, aí nós fomos campeões goianos e depois do título eu fui embora. Na sua passagem pelo Al-Nassr lá no mundo árabe, como é que foi a passagem no campo do futebol? Como é que lá o futebol é? Questão de treinamento, questão de relacionamento com o pessoal lá, como é que foi essa passagem lá no campo de futebol? Na verdade é muito difícil a língua deles, né, para você entender alguma coisa, porque o tempo que eu fiquei lá foi muito curto, apenas 5 meses, né, mas foi bem legal. O futebol ainda era muito amador naquela época, os árabes, a maioria eles trabalhavam no aeroporto de policial, em outras áreas também, então eles não tinham obrigação de comparecer no dia a dia, apenas no dia dos jogos. E eu aprendi muita coisa, é uma cultura diferente, né? Eu fui sozinho, morei num hotel sozinho, de dia você era muito feliz, à noite você sentia um vazio por dentro, faz parte do jogador de futebol, porque às vezes quem está fora do mundo do futebol acha que tudo é glamour, que tudo é dinheiro, carro, mulheres, né? Mas existe um momento solitário, por isso que você tem que ter muita calma quando fala de jogador de futebol. Você não sabe o que passa na cabeça do ser humano. Às vezes ele perdeu o pai, tem alguma pessoa enferma na família, ou ele descuidou um pouco da carreira, está bebendo demais, está alimentando de forma equivocada. Então isso tudo acontece, por isso que a gente tem que ter um pouco de calma quando se refere a jogador de futebol. E eu tenho muita gratidão por tudo que o futebol fez por mim, né, cara? Eu nasci na cidade pequenininha e vivi muita coisa no mundo do futebol. Depois você passou pelo Al-Nassr lá em Dubai, você foi pra Ponte Preta, né? Isso, aí eu voltei, joguei no Anápolis um curto período e fui pra Ponte. Aí nós subimos na Série B, eu fui o melhor jogador da Série B, né, em 97. Fiz um gol olímpico marcante, fui destaque, né, daquela edição e fui vendido posterior para a Portuguesa. Aí fiquei 98, 99 e 2000 na Portuguesa. Peguei o Zagallo de treinador lá em 99. Você teve proposta do São Paulo antes de ir para a Portuguesa? Tive. Só que o São Paulo queria colocar alguns jogadores na negociação. E a Ponte, naquele momento, ela necessitava, porque tinha feito um alto investimento para o acesso, né, da Série A, como nós conquistamos, e precisava de dinheiro para montar o time competitivo para a Série A de 98. Eles me venderam também para pagar algumas dívidas constituídas em 97, mas foi tudo legal. Eu só escolhi o time errado para ir. É um time que não tem torcida, não tem muita cobrança, e eu não consegui jogar muito bem. Mas foi o melhor contrato que eu fiz na minha vida, então teve o lado ruim, que eu não joguei, mas teve o lado positivo, que eu ganhei um pouquinho de dinheiro e deu para ajudar a minha família, que foi mais importante, que era o meu objetivo. Daqui a pouco o Borginho vai falar mais sobre essa passagem dele pela Ponte Preta. Precisando de medicamentos e perfumaria? DrogaSur. A DrogaSur tem tudo o que você precisa em medicamentos e perfumaria. E a DrogaSur vai aonde você estiver. É só ligar. Anote aí.
3924-0500 ou peça pelo WhatsApp 98307-6799. A Droga Sur está localizada na Avenida Simão Bolivar, no Jardim Novo Mundo. E agora conta com outra loja na região leste de Goiânia, localizada no setor Santo Hilário. Essa é a Droga Sur. Aqui é barato todo dia. Ô Borginho, você falou da Portuguesa, né? Depois da Ponte, mas na Ponte que foi sua melhor fase da sua carreira, né? A fase que você subiu com a Ponte e que você, hoje, né? Se você pega a torcida da Ponte Preta, eles colocam você entre os cinco principais jogadores, né? Da história da Ponte, né? Sim, eu tenho muita gratidão por isso, né? Também fiz a minha parte, porque senão não participaria dessa escolha dos torcedores, né, que eles fizeram há poucos anos agora. Recebo sempre mensagens, né, de torcedores lá, tenho contato até hoje, falo praticamente quase todos os dias com os meus companheiros daquela época, então fiz grandes amigos no mundo do futebol. Numa proporção, você não pode analisar a quantidade, você tem que analisar a qualidade dos amigos, né, que foram feitos aí no mundo do futebol. Então, assim, a Ponte eu tenho muita gratidão. A minha vida revolucionou, não só como jogador de futebol, também na parte financeira, após a passagem pela Ponte. Você passou pela Ponte, né? E também passou pela Portuguesa, né? O futebol paulista. Como é que é o futebol paulista? Você que jogou lá por 4 temporadas, né? Na Portuguesa e também na Ponte. É diferente. Eu disputei vários campeonatos, né, paulista. Não só esses aí, mas também um pelo São José dos Campos, né? Pela equipe do São José, lá na bela cidade de São José dos Campos. E aprendi muita coisa no futebol paulista, o profissionalismo, a seriedade, o comprometimento. O jogador de futebol lá é muito bem tratado, lá você é um artista da bola. Não é como aqui em Goiás, que é muito sofrimento no interior. Lá um jogador do interior, acho que paga uma folha praticamente do goianese. Então o futebol paulista, ele é diferente. O cara ele se sente realizado como jogador depois que ele disputa um campeonato paulista. Você teve proposta também do Veracruz, né, do México, né? Tive. Aí a Ponte, essa transição pegou porque o Veracruz queria que eu fosse até o México fazer os exames médicos no período da Série B. Aí a direção da Ponte me chamou, nós entramos num acordo, porque se eles me liberam, o time tinha uma queda ali de rendimento naquele período, a torcida não ia entender. Mesmo sendo uma transação, né, milionária que poderia ter sido feita naquele momento. Mas águas já se passaram, a vida seguiu e beleza, de vez em quando bate um arrependimento que poderia ter sido a minha redenção financeira para mim nunca mais precisar trabalhar, né? Passar dificuldades pós-carreira, de trabalhar no lugar, não receber, ficar chateado e algumas coisas que acontecem no cotidiano da vida, mas se você analisar o cenário nacional, a gente sabe que o mercado está difícil para vários setores. Você começou no Goiás, né, Borginho? Mas você também é um dos poucos jogadores que passou no Goiás e no Vila, né? Como é que foi essa passagem sua pelo Vila Nova, né? Matheus, assim, eu como torcedor do Goiás, não apenas como ex-jogador, eu tinha uma vontade no meu íntimo em vestir a camisa do Vila. Porque via nos jogos contra a equipe do Vila aquela participação fanática do torcedor do Vila, aquela participação mesmo nas derrotas, porque eu vivi uma era no Goiás que a gente não perdia pro Vila. E esse torcedor, ele nunca abandonou a instituição. Eu achava aquilo ali legal, cara. Falei, um dia eu quero jogar no Vila. Sabia das dificuldades? Sim. Porque o torcedor do Vila, eles não aceitam, cara. Eles não digerem essa ideia. Você sair do Goiás e jogar no Vila. Isso vice-versa. O jogador tem que jogar muita bola para acabar com essa barreira. E eu comecei muito bem. Não fui muito bem recebido por alguns torcedores do Vila, mas eu foquei, eu estava determinado a jogar bem no Vila. E comecei muito bem, mas aí deu uma hérnia de disco, até brinco que foi um amigo do meu pai lá em Guapó que fez um voodoo, né? Boneco de voodoo, né? Aqueles pra dar azar, né? Colocou uma agulha, porque depois disso aí eu nunca mais senti nada, cara. O meu compadre Robson Porto, que é um dos melhores fisioterapeutas. Olha onde que ele está hoje, né? Ele me curou naquela época, eu nunca mais senti nada. Só não posso pegar peso. Eu também não trabalho carregando 100 quilos de peso nas minhas costas aí todos os dias. Então eu evito pegar peso, me agachar de forma equivocada e continuo a vida normalmente.
Então eu brinco sempre que foi uma agulhada que eles deram num bonequinho lá em Guapó. Você encerrou a carreira no Santa Helena em Encerrei 2007? no Santa Helena, eu fui para jogar o campeonato todo. As pessoas brincam muito que jogador de futebol morre 2 vezes, eu não morri nenhuma até Eu ia perguntar isso para vocês. Você considera então, eu te antecipei, me desculpa. esse fim de carreira seu como uma morte também?